Olá, crianças, bom dia! Vamos iniciar mais um dia de aula. Hoje nós vamos utilizar o nosso livro 3. Essa é a nossa última atividade do livro 3. A partir de amanhã vocês já vão estar com o livro 4 em mão para a gente começar a realizar nossas atividades, certo? E a nossa disciplina de hoje, é língua portuguesa. Nós vamos falar sobre alguns assuntos que vocês já conhecem, alguns conteúdos que vocês já fizeram atividade, já assistiram aula. E vai ser apenas uma revisão através de uma atividade, certo? Crianças, nós vamos iniciar nossa aula de hoje fazendo uma pequena interpretação de história em quadrinho, Na verdade, é uma tirinha, que eu já falei para vocês na aula passada o que é uma tirinha, o que é uma história em quadrinho. Inclusive, um dos personagens da história de hoje estava na nossa aula passada. Ele é um personagem muito doidinho da cabeça, amigo do menino maluquinho. Será quem é? Eu acho que vocês vão reconhecer. Vamos ler a tirinha. Conheça outra história criada pelo cartunista Ziraldo. Primeira questão. Observe os quadrinhos e depois leia os balões da fala relacionando o que está escrito com as imagens. É fácil. Esse é o título da tirinha. Como é? Anda tomando muito suco de frutas como eu falei? E ele respondeu, não. A mocinha disse, não, mas não te ensinei que suco de fruta tem vitaminas e antioxidantes? Ele disse, eu sei, mas é muito difícil de fazer. Ela falou, difícil? É só fazer como eu, joga as frutas no liquidificador com um copo d'água e liga o aparelho. Daí ele levou ela para olhar como foi que ele fez, E olha que confusão, crianças. Ele disse, eu fiz igualzinho você mandou e o liquidificador quebrou. Eu tenho culpa? Gente, ele não descascou a fruta, ele simplesmente pegou uma melancia inteira e colocou no liquidificador. É claro que ia quebrar, Olha como ele é atrapalhado. Vocês reconheceram ele? Lembra de uma história que ele estava de cabeça para baixo no dia do ao contrário? Pois é esse mesmo rapaz. Então, um deles você já conhece. Qual é o nome dele? Você já sabe, Que é o Bocão. E a B, converse com um colega sobre outra personagem e anote o nome dela. Essa personagem, o nome dela é Julieta, tá bom? Terceira questão. Pelas imagens dos quadrinhos, é possível saber onde a história acontece? Onde estão os personagens? Com certeza, esses personagens devem estar na casa de Bocão, Ela deve ter ido visitar ele e ele foi mostrar como ficou a cozinha dele depois da tentativa de fazer esse suco desastroso de melancia. Quarta questão. No primeiro quadrinho, o que a Julieta deseja saber? O que foi que ela perguntou para ele? Dá uma olhada lá no primeiro quadrinho e responde essa questão aí para tia Joilma, tá bom? O que a Julieta disse que tem no suco de frutas? Deve ser uma coisa muito saudável, Então, olhem aí que ela falou duas coisas que tem no suco de frutas, tá? Sexta questão. Ainda que você não saiba o que é antioxidante, é possível deduzir que é importante para a nossa saúde ou torna o alimento gostoso, tá? Eu acho que vocês já conseguiram identificar, porque se ela disse que ele deveria comer suco de frutas porque tem vitamina e antioxidante, com certeza ela é uma coisa importante para a nossa saúde. Sétima questão. Por que o Bocão não conseguiu fazer o suco? Então, você vai dizer aí que loucura foi que ele fez. Por que ele não conseguiu fazer o suco? Oitava. Leia de novo as instruções da Julieta. Difícil? É só fazer como eu. Joga as frutas no liquidificador com um copo de água e liga o aparelho. Ajude o Bocão. Reescreva essa fala da Julieta para torná-la mais compreensível ao Bocão, para ele não fazer essa loucura de pegar as frutas inteiras e jogar no liquidificador, tá? Então, vocês vão reescrever nesse balão de uma forma fácil que o Bocão consiga entender direitinho, tá bom, crianças? Diga para o Bocão pegar as frutas, cortar, tirar a casca direitinho e depois ele vai colocar no liquidificador, certo?
Passando para a nossa próxima página de hoje, nós vamos falar sobre antônimos e sinônimos. Esse assunto não é nada novo para vocês, né? Vocês já conhecem sobre ele, já fizeram várias atividades e agora vai ser só para reforçar o que vocês já sabem. Antônimos são as palavras do sentido oposto, o oposto. Fácil, difícil, claro, escuro, bonito, feio. E sinônimos são as palavras com significados parecidos, tá bom? Um exemplo: lindo, belo, casa, moradia, tá bom? Escola, colégio, lanche, merenda. Então, a primeira questão diz assim: leia as palavras em destaque no título e na fala do bocão. É fácil, eu sei, mas é muito difícil de fazer. Que personagem acha fácil fazer o suco? Qual acha difícil? Então, você vai dizer, se o bocão acha fácil, você vai ligar lá o bocão para a palavra fácil. Se ele acha difícil, você vai ligar a palavra bocão para a palavra difícil. Do mesmo jeito, vamos fazer com o nome aí da Julieta. Letra B. As palavras fácil e difícil têm o mesmo sentido? Elas são antônimos ou são sinônimos? Então, você vai marcar se tem um sentido oposto, diferente, ou se tem um sentido parecido. C. Reescreva o título substituindo a palavra fácil por outra palavra de sentido parecido. Uma palavra que parece com fácil, que tem um sentido parecido com fácil, é simples, tá? Então, vocês podem reescrever. Eu sei, mas é muito simples de fazer. E depois vocês vão reescrever a frase trocando a palavra difícil por uma palavra parecida, que vocês podem colocar trabalhoso, complicado, tá bom? Segunda questão, leia essa frase, observando as palavras em destaque. Bocão ligou o liquidificador, mas desligou em seguida. Então, nós temos ligou e desligou, né, como palavras em destaque. As palavras ligou e desligou são sinônimos, significados parecidos, ou antônimos, diferentes. Terceira questão. Reúna em dupla e juntos acrescente des no início das palavras seguintes para formar antônimos. Por exemplo, acelerar. Se você colocar o des na frente do acelerar, vai se tornar um antônimo. Desacelerar. Obedecer. Se você colocar o des na frente do obedecer, vai se tornar a palavra desobedecer. Então, você pode estar fazendo isso e colocar o des na frente de todas as palavras e reescrever ela aí na frente da própria palavra. Quarta questão. Nos grupos de palavras, circule os antônimos. Temos aí jeito, trejeito, feito, gentil e desfeito. Nesse primeiro quadro, a tia Joelma vai dar aí uma dica, respostas para você. Depois você vai fazer sozinho, tá bom? Um exemplo, feito, desfeito, tá? Então, aí nós temos antônimos, feito e foi desfeito. Da mesma forma, vocês vão procurar o antônimos nos outros dois quadrinhos. Crianças, a nossa última atividade de hoje, tá? De língua portuguesa, palavras com um S, com dois S's, tá? Observem a imagem e leia as palavras que identificam alimentos de uma refeição. Pinte a letra S nessas palavras. Nós temos suco e massa. Você vai pintar o S da palavra suco e os S's da palavra massa. O som representado pela letra S em suco e por SS em massa são iguais ou são diferentes? Massa, suco. Quando tem um S aí, um está com SU e outro está com dois SUA. São parecidos, né? Então, você vai marcar o X aí, que são iguais os sons, ou se são diferentes, marque aí diferentes. Sexta questão. Separe em sílabas as palavras escritas com um S com dois S. Vocês já sabem separar as sílabas, né? Por exemplo, a letra A, sanduíche, você vai separar sanduíche, certo? E você vai separar todas as palavrinhas da letra A à letra F. Sétima questão, complete o quadro seguinte
com as palavras da atividade anterior. Vocês lembram que vocês acabaram de separar umas palavrinhas? Pois é. Essas mesmas palavras vocês vão completar aí no quadro as palavras que foram escritas apenas com um S e as palavras que foram escritas com 2 S's. Fechou? Muito bem. Lembrando que as letras com os 2 S são empregadas no meio de uma palavra, tá? Uma palavra nunca vai começar com 2 S's. E na separação de sílaba, as letras S e S ficam em sílabas diferentes, tá? Vocês não vão deixar elas juntinhas, elas vão separar. Crianças, agora uma atividade muito legal que vocês vão procurar no diagrama algumas palavras, são muitas palavras mesmo. Vocês vão procurar todas essas palavras no diagrama. Lembrem-se que as palavras são escritas ou com um S ou 2 S. Boa sorte! Essa foi a nossa atividade de língua portuguesa de hoje. Até amanhã. Um beijo. Um abraço virtual da tia Joilma. Tchauzinho. Sei que vocês não vão ter dificuldade com essa atividade. Tá muito fácil e eu sei que vocês conseguiram compreender tudo direitinho. Mas se sentir dúvida, estarei aqui, tá bom? Tchau!